Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Isaías 54, no versículo 17. Mas eu peço que os irmãos deixem a sua curtida primeiro, irmãos. Amém? Então a palavra diz assim, que nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e condenarás toda a língua que se levantar contra ti em juízo. Essa é a herança dos servos do Senhor e a recompensa que obterão de mim, diz o Senhor. Então, irmãos, olha só, essa palavra, ela é tanto uma palavra de esperança para quem é servo e para quem vai ouvir que não é servo também, porque quem não é servo e fizer isso vai receber o juízo do Senhor, e quem é servo vai receber a proteção do Senhor. Então nós vemos que tem dois significados aqui nessa palavra, tanto para quem serve e para quem não serve. E até mesmo para uma terceira opção, seria para aquele que serve e não vigia e usa a sua boca contra seu irmão. Pode isso? Pode, tem bastante na igreja. Porque muitas vezes, irmãos, hoje nós estamos em cima, amanhã nós estamos caídos. Por isso que a palavra de Deus fala, né? Não julgue o profeta, mas julgue a profecia. Se a profecia vem de Deus ou não, porque muitas vezes o servo está em pé e outras vezes o servo está caído. Então, irmãos, essa palavra vai dizer que todo aquele que se levantar contra a tua vida, e se Deus permitir que você saiba quem é a pessoa que está se levantando contra a vida, então nós vemos que o Senhor nos dá a direção também, que nós temos que orar pelos nossos perseguidores. Porque muitas das vezes o Senhor, Ele é fiel, Ele mostra. Eu digo para vocês, irmãos, que eu tenho uma graça, eu posso ter um monte de defeito, mas essa é uma graça que eu tenho, que vem de Deus, é de não guardar mágoa dos meus perseguidores. Então eu tenho essa graça e oro pela vida deles. Aí o Senhor me abençoa, o Senhor se agrada da minha vida, e eu sei que tem muitos irmãos que são assim também. Porque esse é o caminho do Senhor, que todo aquele que se levantar para falar mal de você, você vai fazer o quê? Você vai orar pela vida do seu irmão, você vai colocar ele nas mãos do Senhor e você vai descansar no Senhor. Porque fiel o Senhor para fazer juízo contra todo aquele que falar de você, aquele que agir com maldade contra a tua vida, aquele que querer destruir a tua vida. Então o Senhor vai agora se levantar em juízo contra a vida dessa pessoa. E não essa palavra também ela vai dizer que aqueles que não se arrependeram vai ser no juízo final, vai ter que dar conta dessa palavra. E quem está em vida também, que muitas vezes é servo, que se arrependa, que peça perdão a Deus enquanto é tempo. Porque um abismo atrai outro abismo. Falou mal do amigo, falou mal do irmão ali, ou de qualquer pessoa, entendeu, irmãos? Porque Deus é justo, todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Se você também se levantou falando mal de uma pessoa que não é servo de Deus, Deus é justo, porque a pessoa não tem nem como se defender, porque você está falando mal da pessoa. Então, Deus é justo em tudo que Ele faz. A palavra mesmo diz que Ele castiga o justo e castiga aquele que não serve a Deus. Então todos nós somos castigados, mas
que a gente venha vigiar, principalmente nós que estamos dentro da casa do Senhor, para não se levantar e condenar o nosso irmão, porque nós seremos condenados da mesma forma que você condenou, que você julgou o seu irmão. A palavra vai dizer que você também será julgado, será condenado também na mesma altura. Então, o juízo de Deus virá em vida. Então, existe 2 juízos, daquele que você vai pagar em vida, e se você não se arrepender, seja ímpio, seja o justo, se não se arrepender, irmãos, pode perder a salvação por isso. E lá no Hades, no inferno, tem castigo para quem tem a língua grande. Tem uma coreana, irmãos, que serva de Deus, ela é artista plástica. Para quem não sabe, artista plástica é desenhista, é pintora. Então, Deus levou ela no inferno e ela retratou cenas de castigos no inferno. Ela passou a maior luta para conseguir pintar esses quadros, mas Deus usou ela pelo fato dela ter esse dom. E a pessoa que fala mal do seu irmão, se levanta contra o seu irmão, eu vou deixar a imagem, eu vou buscar aqui a imagem, eu vou deixar a imagem para vocês saberem o que acontece com uma pessoa lá no inferno, aquela que se levanta contra o seu irmão, fala mal do seu irmão, não se arrepende, o que vai acontecer com essa pessoa, se ela não se arrepender, o castigo que ela vai ter lá no Hades. E eu peço que os irmãos compartilhe, irmãos, essa direção. Não é para colocar medo, mas, irmãos, o mundo espiritual, todos nós temos que ter noção como é o mundo espiritual. Temos que conhecer a palavra, se alegrar, se fortalecer, mas temos que saber também que se a gente falhar na presença do Senhor, qual é o caminho que nós vamos ter? Qual é a recompensa que nós vamos ter? Se estivermos com Jesus, vai ser uma recompensa. E se perdemos a nossa salvação, estaremos lá com Satanás e teremos uma recompensa dura. A palavra nem é dura, é terrível, não tem nem como explicar. Mas eu vou deixar aqui para vocês terem noção, irmãos, o que é o castigo de uma pessoa que se levanta e fala mal de uma outra pessoa. Então, eu deixo essa direção em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus.